Olá, turmitas! Vamos fazer uma aula sobre articulações. É um assunto meio chatinho, assim, cheio de nomes estranhos e tal. O pessoal, os alunos em geral não gostam muito. Mas é o seguinte, a articulação basicamente é onde então um osso vai encontrar outro osso. Então, se você for ver assim, uma vértebra encontrando outra vértebra, tudo bem que tem um disco aqui no meio, mas aqui atrás, né, nos processos articulares, por exemplo, osso vai encostar em osso. Aqui você tem o osso frontal e aqui o osso parietal, por exemplo, aqui entre eles é uma articulação, só que ele é fibroso, fechou com fibras aqui muito fortes, então não tem movimento, mas é uma articulação porque dois ossos se encontram. E aqui uma articulação seria o joelho, então é meio estranho esse o joelho, mas é aqui uma articulação sinovial, que tem esse líquido sinovial e tudo e tal. Mas depois a gente vê. Então é isso. Então, se a gente começa aqui no tipos de articulações, você vê que tem vários tipos. O que você tem que entender, de repente, é que quando você assiste um filme assim de desenho animado, você sempre tem aquele osso, né, de cachorro, né, que tá na boca do cachorro, aquele bem típico osso assim. Mas os ossos numa pessoa são bastante complexos, né? Tem longos, tem curtos, tem irregulares, tem formatos bem elaborados. E dependendo como ele se encaixa, vai criar articulações diferentes. Então, você tem, vamos dizer, um que chama trocoide, o pivô, que seria, vamos dizer, uma coisa girando assim em cima de alguma coisa. Por exemplo, o seu antebraço aqui, o rádio ulnar, por exemplo, é uma articulação de pivô, por exemplo. Tá? O axis e atlas também criam uma articulação em pivô. Gínglico dobradiça é fácil de entender, porque parece uma dobradiça de porta. Então, ele só permite o movimento de abrir e fechar. Tipo, os dedos, por exemplo, né? Dobradiça, né? No caso. Condilar elipsoide, ele parece um ovo, né? E uma coisa côncava com convexa. E ele vai mexendo assim e assim. Mas ele não consegue rotacionar porque ele é elíptico, né? Por isso que chama elipsoide, condilar. Selar é muito único, né? A gente tem no polegar nosso, entre o osso trapézio e o metatarso 1, aqui a gente tem uma articulação que é selar, que é especial, o movimento dele, justamente para a gente poder, inclusive, ter esse polegar opositor que a gente tem, né? Consegue fazer uma oposição e agarrar coisas, né? Que é bem típico de ser humano, né? E os macacos. A trogloplana seria duas coisas que meio deslizam em cima um do outro, assim. O esferoide é o que tem mais movimento, é uma esfera, onde tem então uma coisa côncava em cima. E o que acontece? Ele consegue girar assim e também fazer a rotação. Você vê a diferença entre ele e o condilar aqui, né? O esferoide temos no quadril e no ombro, por exemplo, né? Que são os dois que a gente tem mais movimento no corpo. Tem um monte de jeito de classificar essas articulações. Diartroses permite muitos movimentos, anfiartroses permite movimentos reduzidos e sinartroses não permite movimentos. E eu particularmente não gosto muito desse aqui. Como você vai classificar? Por exemplo, eu não gosto muito desse tipo de classificações, porque eu acho um pouco redundante. Porque assim, vai que está machucado, então ele não mexe muito, porque está cheio de inflamações calcificadas lá dentro. Então ele acabou ficando assim na artrose, então, mas era de artrose. Tem uma classificação assim um pouco, você fala, é mais ou menos isso, mas dependendo da pessoa, se você olha indivíduo por indivíduo, uma que é de artrose em um pode ser um pouco anfiartrose no outro de repente e tal. Eu não gosto muito, mas é a classificação que se dá. Esse aqui, articulações fibrosas, é uma coisa assim, onde tem os ossos, então tem um tecido fibroso entre eles e não tem movimento. Por exemplo, o crânio, os ossos da pelve, que na gestação são ossos separados, eles vão grudando, você sabe, a moleira, né? Quando a criança nasce, tem a moleira, porque ainda tem um monte de cartilagem entre os ossos, depois vai ossificando, e tem essa moleira para poder sair, né? Da vagina da mamãe primeiro, um parto normal, e por outro lado, o cérebro também precisa crescer muito, né? O osso tem que ser bem maleável por causa desses dois aspectos aí. Mas depois vira articulação fibrosa, basicamente não tem então movimento. Tem articulações cartilaginosas que tem, vamos dizer, ligado por um disco, por exemplo, entre eles.
por exemplo, as vértebras são cartilaginosos, né? A clavícula aqui com acrômio, por exemplo, uma articulação cartilaginosa. Depois tem os mais famosos, que é articulações sinoviais, e o sinovia é o seguinte, é um tipo de líquido lubrificante que tem na articulação. Então, as articulações que mexem muito, por exemplo, o quadril, o ombro, cotovelo, todos esses grandes, joelho, eles são sinoviais, que é o seguinte, tem uma cápsula em volta deles, onde, e dentro dessa cápsula cria-se sinóvia, que é um líquido meio lubrificante, que também nutre a cartilagem que está lá dentro. Ele tem vários aspectos muito importantes, e inclusive ele cria um tipo de sucção, né? Então, se você tem um osso aqui, e você tem um líquido meio viscoso entre eles, às vezes ele dá uma sucção também para manter os ossos juntos. Então, esse sinóvio é muito importante. Ele aumenta a vida da articulação, né? A sinóvia. Esse aqui, então, seria a articulação sinovial. A gente tem aqui o periósteo, que é uma capa de tecido em volta dos ossos, né? Todos os ossos têm essa capa. A gente tem a cápsula fibrosa, que seria uma cápsula, então, em volta assim, da articulação, que meio fecha os ossos aqui dentro de uma cápsula, assim. Você tem uma membrana sinovial que lá dentro dessa cápsula tem uma membrana, e a membrana são células, então, que criam sinóvia, principalmente líquido sinovial, que enche aqui esse espaço aqui entre os ossos de líquido sinovial. O líquido sinovial a gente já falou, ele além de lubrificar aqui, ele também nutre, ele dá nutrição para essas cartilagens, então aqui porque cartilagem não tem capilar, né? Não tem sangue dentro nem nervo, nem sangue dentro das cartilagens articulares. E o único jeito, então, ele receber nutrição, essas coisas, oxigênio e tudo que ele precisa, é pelo líquido sinovial, tá? E a cartilagem articular, a gente já falou, a grande vantagem de ter uma capa de cartilagem aqui é que não dói, não tem nervo, e ele é um pouco mais elástico, então ele serve como amortecimento, por exemplo, mas também para não gerar dor, né? Porque se fosse osso, direto no osso é muito dolorido, né? Cheio de nervo e tal, e ia doer muito. Mas por causa dessas capas cartilaginosas que a gente tem aqui na ponta dos ossos, não dói. E além disso tem então um líquido sinovial aqui que lubrifica aqui, né, no meio. Então as grandes articulações do corpo humano são sinoviais. Aqui então a gente está de volta aqui nos tipos de articulações. A gente já falou, né, que ele permite certos movimentos e impede outros, depende do formato dele, né? E aqui também você tem que entender que tem musculatura inserida, tem ligamentos também que vai bloquear certos movimentos. Não é só osso, você pode ter ligamento algum lado da articulação que vai impedir algum movimento também, né? O ganglion a gente já falou, permite extensão e flexão, então, porque ele é uma dobradiça, vamos dizer, ele estende e ele flexiona. Trocoide pivô permite movimentos de rotação, por exemplo, Atlas com axis faz a rotação aqui, né, da cervical. A gente tem celar, permite a extensão e flexão, abdução, adução, que é aquela coisa que a gente falou do polegar aqui, né, principalmente abduz, né, porque se você não pudesse abducir, vamos dizer, tirar bastante aqui o polegar dos dedos, você não teria como fazer a oposição. Você vê o dedo do pé, por exemplo, ele está colado medialmente na linha dos dedos, né? E ele não consegue fazer isso, né? O dedo do pé, o dedão do pé, né? Mas em macacos, alguns macacos conseguem fazer. A maioria dos macacos conseguem agarrar coisas com o dedão do pé também, né? Então ele tem um dedão opositor no dedão do pé também, né? Só que o dedão da mão, para defender aqui o ser humano um pouco, o nosso polegar junto com nossos dedos, é o mais desenvolvido de todos os primatas. A gente chama opositor por completo, né? A gente consegue fazer todos os tipos de movimentos. Vou fazer outra aula disso, os movimentos que você tem de agarrar coisas e tal. E é só o ser humano que consegue, porque ele é bem móvel. Nosso polegar é muito grande também. Os macacos, em geral, o polegar é pequeno, os dedos muito grandes. Ele tem dificuldade, às vezes, de conseguir fazer todas essas coisas que a gente faz com a mão. Tá? Ele é um pouco mais limitado que a gente. Porém, ele é mais forte, né? Então ele consegue segurar a coisa e fazer e subir em árvore, por exemplo.
né? Mas ele é especializado em outra coisa. A gente é especializado em fazer coisas muito delicadas com a mão, né? Depois tem o condilar elipsoide, extensão, flexão, abdução, adução, no caso. Mas ele não faz a rotação, a gente já falou. Artródeo plana, deslizamento ventral e dorsal. Então, ele desliza para frente e para trás, pode ser lateral medial também, né? Ele tem um movimento assim. E o esferoide, a gente falou, ele faz tudo, né? Ele é triaxial, que chama. Então, ele consegue fazer a rotação, mas ele rotaciona, é melhor fazer assim, rotaciona, ele flexiona e estende, e ele abduz e aduz, né? Então, ele faz todos os 3 eixos, o esferoide. Aqui, na verdade, é uma lista que eu vou deixar aqui de todas as articulações sinoviais que tem e a classificação deles. Se você quer copiar, tem um print screen depois, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas os uniaxiais, um eixo só, 2 movimentos, né? Extensão, flexão, por exemplo. Gínglimo, né? Então, dobradiças. Eles fazem abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, que é flexão e extensão. Falanges, cotovelos, joelhos, meio óbvio, né? Você olha para ele, o joelho é atípico, ele faz rotações dependendo assim, mas basicamente ele é dobradiça. Cotovelo super dobradiça, né? Só faz 2 movimentos. A gente tem pivô, por exemplo, atlantoaxial e rádio ulnar. Rádio ulnar é esse aqui, ó, rádio com ulna, que faz o cabeça do rádio aqui vai rotacionar em cima do ulna. E isso chama pivô, né, quando ele faz isso. E o atlas e o axis, eles têm aquele dente, né, do axis, onde o atlas vai girando em cima, é um pivô. Mas é só 2 movimentos, rotação para lá, rotação para cá. Não faz mais nada. Artródeo plana, por exemplo, articulações dos ossos carpais e tarsais, por exemplo, articulação da mandíbula. A gente tem os biaxiais, que são 2, então. E a gente tem o condilaro elipsoide, que é aquele lá que faz 4 movimentos, então. Por exemplo, articulação atlanto-hospital, por exemplo, é um tipo de condilar, que ele faz, na verdade, para frente e para trás, e para o lado e para o lado. Né? Ele só não faz rotação, lembra? Então, ele faz 4, né? Tem o temporomandibular também. E o temporomandibular e mandíbula é uma classificação meio estranha aqui que vocês vão ver. Vou colocar aqui embaixo, tem um asterisco aqui. O punho também, né? Se você for ver, punho, 2 movimentos e esse movimento. Ele só não faz rotação aqui, porque na verdade o que rotaciona aqui é o rádio ulnar. Não é a mão que rotaciona, na verdade é o rádio ulna aqui que faz a rotação. Não é que a mão, em comparado com o antebraço, vai rotacionar. O que rotaciona é o rádio em cima da ulna, aqui em cima. Celar é aquele que a gente falou do polegar, né? Que gera oposição. E tem o triaxiais, que é o esferoide, só tem um tipo de triaxial. Quadril, ombro, né? O ombro você consegue então fazer frente, para trás, abducir, aducir e vamos dizer as rotações. Não é a melhor rotação que eu fiz na minha vida, mas para vocês entenderem. Ele faz a rotação aqui, faz flexão, extensão, abdução, adução. Tá bom? E aí tem aquela classificação aqui da articulação temporomandibular, que é meio chatinha assim, que ele é classificado como artródia, elevação e depressão, e também condilar. Então, ele, em vez de chamar ele de triaxial, ele tipo, classifica ele como um uniaxial e depois um biaxial. Dá para explicar isso aí, mas deixa isso para outra aula. Tá? Mas, basicamente, ele faz, né? Ele consegue fazer, mas ele para frente, para trás, para lado, abre e fecha. Então são 6, né? Um cima para baixo, frente para trás e os lados. Então, na verdade, ele trabalha em 3 eixos, né? Tá bom? Articulações do crânio, o que a gente tem aqui é a articulação temporomandibular, que é têmporas com mandíbula, né? Que mastiga, que abre a boca, né? Que é o único que é móvel, né? Do crânio, certo? Ele, como a gente falou ali, uniaxial e biaxial. Mas se você for pensar, ele é meio estranho, é que por causa você faz essa classificação por causa da mandíbula aí, porque ele eleva e deprime, mas é mais uma coisa, essa classificação acadêmica, né? Que você classifica desse jeito. Mas, de certa forma, ele é triaxial no funcionamento, né? Porque ele trabalha em 3 eixos, né?
Depois, articulações da coluna é o seguinte, você tem esses discos aqui. Dentro do disco, você está vendo aqui que tem um tipo de núcleo, né? Esse se chama núcleo pulposo. É nesse núcleo pulposo aqui que depois pode virar uma hérnia. Acho que veio uma imagem disso. Então você vê que como ele é meio elástico e tem uma coisa assim meio gelatinoso dentro dele, ele acompanha muito bem assim, a pressão que está em cima da coluna. Então quando a pressão vem de cima para baixo, ele simplesmente alarga. Quando a pressão vem mais assim de frente, ele vai alargando aqui atrás para acompanhar o movimento. Então você tem muito menos impacto na coluna por causa dessa construção. Occipital, atlas axis, as primeiras duas vértebras e o occipital não tem discos, tá? E eles também são sinoviais, na verdade. Ele é um complexo occipital junto com o atlas axis, é um complexo bem mais... ele é super importante, ele é um pouco diferenciado, assim. Hérnia de disco, então, o que é isso? Esse núcleo pulposo, por algum acidente, ou uma postura ruim, ou um pouco de azar e desgaste, ele pode furar aqui esse ânulo fibroso, né? E vazar. E aí ele comprime esses nervos que saem aqui, nervo periférico, pelo foramen intervertebral. E dói, né? Mas entenda que o hernia disco, dependendo de onde ele estoura, vamos dizer, ele estoura mais aqui lateralmente, ele talvez nem gera dor nenhum. Se ele vai mais aqui na medula espinhal, ele pode até ser perigoso. Então, cada hernia de disco é um pouco diferente do outro, né? Tem que ver cada caso aí, onde ele aperta, qual o tamanho dele e tal. Em geral, o hernia de disco cria-se e pode inflamar bastante, dói muito e às vezes por si só vai curando. Mas aí é melhor ver com o médico, tudo, né? Fazer uma análise com algum tipo de imagem, tudo, para ver o que realmente acontece no seu caso. Mas muitos deles, muita gente vive com hernia de disco e é isso, tá? Mas, de novo, depende do tamanho, onde ele se cria, pode até ser perigoso. Mas em geral não é. Articulações da clavícula. Você tem articulações sacromioclavicular e esternoclavicular, basicamente onde a clavícula encosta aqui no externo e encosta no acrômio, cria-se duas articulações. E esternoclavicular, então, é clavícula com externo, e acromioclavicular é clavícula com acrômio. Acrômio é essa parte aqui, ponta mais lateral, assim, da escápula, e eles são cartilaginosos, mexe um pouco, mas ele é considerado triaxial também, porque ele consegue fazer 3 eixos, pouco movimento, mas a clavícula aqui é muito importante justamente para a gente poder ter mais movimento aqui no braço. Nossa escápula é muito dorsal, né? A maioria dos bichos, a escápula é lateral aqui no corpo, né? Mas dos macacos e a gente, nós temos essa escápula bem atrás aqui no corpo, justamente para ter mais mobilidade aqui do braço. Então ele é muito importante. E para manter a escápula razoavelmente firme, porque ele não está preso diretamente em outro osso, ele é mais preso por musculatura. Você tem a clavícula aqui que segura então a escápula assim, nessa posição dorsal que ele tem aqui, tá? E é só a gente, os macacos e depois alguns outros mamíferos que têm clavícula. A maioria dos mamíferos não tem clavícula. Justamente por isso. Porque não precisa usar o braço para escalar, por exemplo. Tórax, você tem então costovertebrais. Seria a costela com vértebra. Ele encaixa em 2 lugares, no corpo e no processo transverso. Ele tem 2 encaixes para dar estabilidade aqui. E depois ele encosta aqui no externo, né? Depois, se você olha um corpo, você vai perceber que as primeiras vértebras inserem diretamente, um por um, no externo. E alguns criam arco de cartilagem que, em conjunto, insere depois no externo. E duas costelas, em geral, número 11 e 12, não insere no externo, que são os flutuantes. Isso aí varia um pouco, tá? Entre as pessoas. A gente não pode falar que é sempre assim, né? Tem gente que tem o número 11 ainda dentro do arco da cartilagem que vai para o externo. Tem gente que nasce sem uma costela, então não é uma coisa absurdamente grave. E é isso, tá? Mas basicamente é isso que acontece, né? Que o número 11 e 12 são flutuantes, não entra nesse arco aqui, encaixa aqui no externo.
Membro superior, a gente já falou ombro, né? Glenohumeral é glenoide aqui com... Não, desculpa, glenoide aqui com cabeça do húmero aqui. E ele é o mais móvel que a gente tem, né? Então ele vai, como ele é esferoide, ele vai para frente, vai para trás, abre, fecha e faz rotações. Então ele trabalha em todos os eixos que tem e ele é bastante móvel. E por isso que às vezes chama poliaxial. Eu acho estranho, porque ele é triaxial, só que é triaxial com muito movimento. Articulações do cotovelo é o seguinte, você tem a tróclea do húmero e a incissura tróclea da ulna, que a tróclea tá aqui, ulna tá aqui, então ulna, aquele U da ulna, né, que forma um tipo de U assim, vai encaixando na tróclea e vai criar uma dobradiça aqui, né, que faz flexão e extensão. No lado dele tem a cabeça do rádio, junto aqui com a ulna, e ele faz um pivô aqui. Quando ele gira aqui, ele vai girando o rádio em cima da ulna, que é isso aqui. Você tem o braço aqui e ele faz esse giro. Na verdade, é o rádio aqui que gira e vai para o outro lado, assim, da ulna, tá? E faz supinação e pronação. Então, mas são duas articulações, vamos dizer, a articulação do cotovelo e o rádio não são duas. Eles estão dentro da mesma cápsula, mas são duas articulações distintas. E a articulação do punho é simplesmente o rádio ulna, né? Encostando aqui nos primeiros ossos do carpo. E ele cria, então, o movimento de flexão e extensão e também as deviações, um para cada lado. Depois tem a articulação da pelve. E aí a gente tem sacroiliaca, que você tem entre o sacro e o ilho, você tem algum movimento. Esses movimentos no corpo seria aquele lá que você meio... quando empina o bumbum, pensa de repente em colocar um salto e aí não empina o bumbum. Isso seria um tipo de antiversão. E quando encolhe o bumbum, vamos dizer, seria uma retroversão da pelve. Aí a gente tem a articulação do quadril, que liga a cabeça do fêmur no acetábulo, a cabeça do fêmur aqui, conecta no acetábulo, e ele acaba fazendo, ele triaxial faz flexão, extensão, abdução, adução e as rotações. Então ele é a mesma coisa, é esferoide, mesma coisa da articulação do ombro. Joelho, obviamente super importante, a articulação do joelho. Você tem um fêmur aqui, né? Essa é uma corte sagital aqui do joelho, você tem um fêmur aqui, você tem a tíbia aqui, eles se encostam um no outro e tem a patela aqui no meio. A patela, na verdade, fica dentro do tendão aqui do quadríceps, então ele é um sesamoide, uma calcificação dentro do tendão. Ele é bem grande, então ele conta como osso, que na verdade é um erro acadêmico, na verdade. Ele deveria ser um sesamoide, mas tudo bem, então ele conta como osso. Isso gera um leve problema aqui nas classificações aqui do tendão do ligamento. Por quê? Porque quando você tem osso com osso, como ele conta como osso, então a estrutura que vai da patela até tíbia será ligamento patelar. E a parte de cima que liga o quadríceps na patela seria tendão patelar. Mas na verdade, se você for ver funcionalmente, toda essa estrutura até a tíbia é o tendão patelar. Mas como classificou o patela como osso, então a parte final do tendão patelar chama ligamento patelar. É um pouco besta, eu acho, mas é o que tem. De qualquer forma, ele forma uma articulação de dobradiça, né? Que simplesmente flexiona e estende. Quando você está sentado, você percebe, quando você está sentado, você consegue fazer uma rotação aqui da tíbia, porque eu frouxo um pouco os ligamentos, aí você consegue fazer. E isso também é uma coisa assim, é muito do ser humano, né? Entre os primatas, de ter um joelho tão rígido assim, né? Porque a gente fica bipedismo, né? Tem que ter muita estabilidade no joelho. O macaco, por exemplo, tem mais movimento de rotação aí, né? Da tíbia com o fêmur, porque eles sobem árvore e tal, né? É bom, né, ter essa ginga. Articulações do pé, a gente tem a tíbia aqui, tem o talos embaixo, o calcâneo navicular, e depois vem o pé aqui. A gente chama de tornozelo, que seria então tíbia e fíbula encostando no talo, o osso. Subtalar, o talo calcaneo navicular, nomes lindos.
que é a articulação entre talo, navicular e calcanhar. Mas observa que esse tíbia e fíbula, quando ele desce aqui, ele encosta no talo. Ele não encosta na calcânea, tem o talo no meio aqui. Tá? E o calcâneo aqui vai ligar ao cuboide aqui, né? Talo no navicular vai nos cuneiformes, e depois vai os metatarsos e depois os falanges, né? E entre todos eles tem articulações, né? Só que é bem complicadinho um pouco, assim. Aí eu teria que fazer uma aula só de osso por osso aí, porque tem tanto osso lá em conjunto. O conjunto, eles geram os movimentos do pé, né? Mas o movimento do pé não é muito fácil, é bem complexo, assim. Pé e a mão são as articulações, né? Cheio de ossinhos. A gente já falou que a mão é mais desenvolvida no sentido que você consegue agarrar coisas, por causa do seu polegar opositor que você tem. E os dedos do pé, vamos dizer, os ossos do pé é feito para andar, né? Então ele cria um tipo de mola, né? Normalmente a primeira coisa que bate no chão é o calcâneo, depois vem o metatarso, quinto metatarso, né? O último, e depois vem um tipo de giro para dentro, assim. Ele faz uma ondinha e quando ele faz isso, os ligamentos aqui que estão no fundo do pé, por exemplo, o calcâneo navicular plantar, ele estica e para o pé não entrar em colapso total, né? Mantém esse arco no pé. E depois ele armazena energia também para poder, vamos dizer, foot off, quando ele tira o pé do chão. Ligamentos é o quê? Ligamentos são tecidos conjuntivos que ligam, vamos dizer, um osso ao outro osso. É mesmo material de um tendão, de uma aponeurose, é tecido conjuntivo, mas como ele sai de um osso, vai para outro osso e limita algum movimento aqui, ele chama ligamento. Tá? A gente costuma falar para os alunos, o pessoal fala, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Você faz uma parede de concreto, aí você faz um teto de concreto. É a mesma maneira, os dois são concreto, mas um chama teto, um chama parede. Que depende onde você encontra esse material, você chama ele de ligamento, você chama ele de fáscia, miofáscia, você chama ele de aponeurose. Então, ligamento ele liga um osso com outro osso, tá? Disco esses discos que você, em algumas articulações com bastante atrito, tem o disco entre as vértebras, tem, né? No joelho tem os meniscos, aqui na mandíbula também, no temporomandibular você tem um disco. E ele aumenta o encaixe, melhora o encaixe, ele diminui o atrito, ele é muito importante aí para funcionamento em algumas articulações. O menisco é muito famoso, né? Porque imagina, nosso peso todo em cima do joelho praticamente. Tem que ter mais um disco de proteção aí. Essa cartilagem articular não é suficiente, que tem mais um disco inteiro só para proteger o movimento. Bursa, essas bursas aqui não melhor imagem, mas são bolsas de líquido sinovial, que é como seria uma almofadinha que o corpo coloca em vários lugares, assim, onde tem muito atrito. Por exemplo, você tem um muito famoso aqui embaixo do acrômio, chama subacromial. E é justamente porque o húmero está aqui embaixo, né, e o acrômio aqui em cima, para não bater assim diretamente entre os ossos, tem uma bursa lá que protege. E é ele que inflama e dá bursite, né, do subacromial, que é dor muito forte no ombro e tal. São as bursas. Depois tem uma coisa que chama propriocepção, que é um tipo de percepção de você mesmo, né? Percepção própria. E essa aqui é a minha filha, hoje em dia ela é um pouco maior, mas esse aqui é um mar Báltico, tá? Então é frio, lá na Suécia. E você vê que tá ventando aqui e tudo, né? E ela não cai, né? Então o que acontece? Tem vento, tem areia mexendo aqui embaixo do pé dela e tem a água, né? Então o que acontece? Ela devia cair, né? Mas ela não cai, ela está se balançando aqui. Você vê que ela abriu o braço também para ajudar. O que acontece aqui é que dentro dela, dentro de todos nós, tem um monte de sensores que informam o cérebro dela a posição do corpo. E é ele que mantém ela em pé aqui, chama propriocepção. E a propriocepção é feito de fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi. Tá? E o fuso muscular seria uma fibra muscular com sensores especializados que informa se está contraindo ou não contraindo, né? Você imagina todos os músculos tendo isso. E toda essa informação tem esses nervos aferentes subindo aqui para o cérebro, principalmente no cerebelo.
que informa o cérebro dela que, ó, ah, não, agora o músculo está contraindo, agora não está contraindo, está esticando, não está esticando e tal. Isso é um tipo de reflexo que você usa diariamente com tudo. Você vai levantar alguma coisa, você vai beber uma água, você enche um copo de água, por exemplo, automaticamente, quando o peso aumenta, o seu corpo já calcula quanta força que vai ter que usar para manter esse copo e tal. Isso é tudo fluxo muscular. Tem uma coisa que chama órgãos tendinosos de Golgi também, que é dentro dos tendões, essa imagem maravilhosa, né? Esse é da Anatomia do Grey, né? Acho que em 1918, essas imagens são maravilhosas. Mas são um tipo de fibras nervosas aqui, né? Os neurônios que estão no tendão, que também sentem assim, o tendão está esticando, não está esticando. E toda essa informação que você tem, ele vai para o cerebelo, né? O cerebelo depois tem contato aqui com o centro motor, né, do cérebro. E essa informação que você tem é utilizado para manter você em pé, né, manter equilíbrio. Então é uma sensação que você tem, um tipo de sexto sentido, de certa forma. Ele não chama sentido porque ele não é exatamente consciente, né? Isso é feito meio automaticamente em você. Mas um pouquinho ele é consciente, né? Porque você consegue sentir o seu corpo, você sabe onde está o seu membro. Você sente, minha mão está aqui, eu posso fechar os meus olhos, eu sei onde estão as minhas mãos ainda e tal. Você tem uma coisa que chama cartilagem articular, que é simplesmente você tem a osso aqui e você tem uma capa aqui de cartilagem nos ossos. A gente já falou, cartilagem, bom, porque ele não tem nervo nem sangue. Então o que acontece? Ele não dói, né? Ele é insensível. Então, é aqui que a compressão do próximo osso vem, né? Quando os dois ossos se encontram, tem um atrito, mas na capa tem uma cartilagem que protege ele. E esse aqui muitas vezes é banhado dentro desses líquidos sinoviais que a gente falou. Então, o movimento, por exemplo, você se movimenta, você cria mais líquido sinovial, né? Porque ele é criado quando tem movimento. Isso é bom para a cartilagem, porque nutre ela. Então, se você é muito sedentário, não se mexe muito, pode ser ruim para sua cartilagem. A cartilagem fica mais ressecado, tudo, e começa a dar problema. Então, é mais uma razão de não ser sedentário, é se mexer um pouco, né? Fazer o básico, né? Nosso corpo foi feito para isso. E tem tipos de cartilagem, tem uma coisa que chama cartilagem elástica, que, por exemplo, a orelha, a ponta do nariz tem, né? É mais elástico. Você tem a hialina, que é o nobríssimo, né? Que é onde que você usa, é lisinho, assim, parece um vidrinho. E ele fica nas articulações, por exemplo, a cartilagem hialina. E tem uma cartilagem fibrosa também, que fica em certos lugares no corpo. Tem um problema que às vezes você machuca a cartilagem articular, aquele hialina super bem feito. Se ele machucou, muitas vezes o corpo não consegue fazer nova cartilagem hialina, que precisa de uma célula-tronco e tal específico, é feito durante a fase do crescimento, e às vezes ele enche com cartilagem fibrosa, que é de baixa qualidade, no sentido que ele vai dar mais atrito e tal. Então, a cartilagem é uma coisa assim que você não quer exatamente perder, né? Você quer manter a cartilagem boa que você já tem no corpo, né? E aí tem aquela coisa, o pessoal prescreve colágeno, essas coisas. Eu não acho, eu acho grande besteira, porque você come colágeno, você ingere colágeno, acha que vai virar colágeno. O que você come de colágeno vai ser desmontado aminoácidos no seu intestino, de qualquer forma. E seu corpo quer depois montar colágeno ou montar qualquer outra proteína, e ele que entende aí. Então, não necessariamente só porque você está comendo colágeno, pagando caro nos produtos, que você vai ter melhor cartilagem no corpo. Esse é um processo muito mais complexo do que isso, né? Então, normalmente você come uma dieta normal aí, que você come durante o dia a dia. Provavelmente tem proteína suficiente para o seu corpo fazer cartilagem, tá? Então, para mim, isso aqui é só para você perder dinheiro. Beleza? E é isso. Então, espero que vocês gostaram. Vou fazer mais aulas curtas dessa, do corpo humano, que eu gosto. É isso.